Tetichadrus, que significa Hadrossaurídeo de Tétis, é um gênero de dinossauro hadrossaurídeo do Cretáceo Superior, Campaniano de Calcário de Aurizina, anteriormente considerado como proveniente da formação Libúrnia, mais recente, de Trieste, Itália. A espécie tipo e única é Tetichadrus insularis. Em algum momento da década de 1980, Acel Tarlao e George Rimoli relataram ter encontrado fragmentos de ossos de dinossauro enquanto prospectavam em busca de ossos raros. A pedreira abandonada onde foram encontrados ficava a apenas 100 metros do litoral em Villaggio del Pescatore, província de Trieste, Itália. Foi nessa pedreira que um esqueleto de hadrossauro quase completo foi descoberto em 1994, encontrado em uma parede rochosa vertical. O espécime exigiu um difícil processo de escavação envolvendo a remoção de mais de 300 metros cúbicos de mineral e o uso de equipamentos de grande porte. Após a conclusão da escavação, o bloco de 5 toneladas contendo o espécime provou ser grande demais para o transporte. Assim, foi separado em 6 blocos distintos. Esses blocos foram então reduzidos em tamanho através do corte de seções da rocha que não continha o fóssil. Uma vez finalmente recuperado, foi levado para o Museu Cívico de História Natural de Trieste, MCSNT, na cidade de Trieste, embora tenha sido catalogado como propriedade do Estado italiano, e não do museu. O gênero foi nomeado e descrito por Dalla Vecchia em 2009. Sua única espécie tipo é Tetichadrus insularis. O nome do gênero refere-se ao Oceano Tétis e aos hadrossaurídeos. O nome específico significa insular, ou da ilha, em latim, uma referência ao fato de que as espécies teriam vivido em uma das maiores ilhas do arquipélago europeu. O holotipo do gênero é S57021, Antônio. Um esqueleto quase completo, porém esmagado. Um esqueleto adicional extenso de Tetichadrus foi encontrado neste sítio, SC57247, apelidado de Bruno, consiste em um crânio completo e extensos restos pós-cranianos. Inicialmente acreditava-se que Tetichadrus fosse um hadrossaurídeo anão. A porção preservada do holotipo mede 3,6 metros, faltando apenas a extremidade da cauda. O comprimento da cauda, incluindo a porção não preservada, foi posteriormente estimado em 2,5 metros, resultando em um comprimento corporal total estimado de 4,5 metros. Para o animal, embora haja quem argumente que essa seja uma superestimativa, apesar de o holotipo Antônio ter sido inicialmente considerado um adulto, posteriormente foi avaliado como um indivíduo subadulto, com base na histologia de seus ossos. Bruno, que é 15 a 20% maior que Antônio, foi considerado um adulto e apresenta características relacionadas à maturidade, como um crânio mais robusto e proporções mais robustas. O peso estimado de Antônio é de 338 kg, enquanto o Bruno é estimado entre 514 e 584 kg. Como um hadrossauro morfo, o Tetichadrus era um animal com bico, uma mão formada em uma almofada carnosa e pés com 3 dedos. O Tetichadrus possui uma anatomia geral única em comparação com seus parentes. Ele apresenta grande número de autapomorfias, ou características anatômicas inteiramente exclusivas dessa espécie. Especificadamente, foi originalmente descrito com o crânio possuindo 7 dessas características, a coluna vertebral 7 e os membros 6. Acredita-se que grande parte dessa anatomia peculiar tenha evoluído como adaptações ao tipo único de
ambiente em que vivia, entre outros parentes europeus. Os espécimes romenos potencialmente pertencem ao Telmatossauros, mostram a anatomia mais semelhante. Apesar disso, existem muitas diferenças entre os dois gêneros. O Telmatossauro é mais semelhante aos hadrossaurídeos, no geral. Outro aspecto proeminente da anatomia de Tetrachadrus é sua natureza intermediária. Possui uma mistura de características primitivas e derivadas. Acredita-se que isso ocorra porque essas características foram adquiridas gradualmente na linhagem dos hadrossauros, em vez de surgirem todos ao mesmo tempo. Assim, Tetrachadrus insulares se separou da linhagem principal em um ponto em que apenas algumas das características avançadas haviam evoluído. De certa forma, a espécie se assemelha mais a parentes mais antigos, como Iguanodon, como em seu formato geral de crânio, presença de um osso supraorbital e pescoço comparativamente curto. Em outros aspectos, é mais comparável à condição observada em hadrossaurídeos verdadeiros, como na morfologia da mão, a ausência de fenestra anterorbital e dentes dispostos em baterias. Antes da espécie ser descrita e nomeada, os espécimes foram considerados pertencentes a uma espécie de Hadrosauríneo, devido à ausência de crista e à sua suposta natureza como membro da família Hadrosauridae. Em 2021, Prieto Marques e Carreira Farias recuperaram Tetrachadrus como o taxon irmão de Phylax, em uma posição derivada dentro de Hadrosauromorpha, tornando-o um dos hadrossauromorfos não hadrossaurídeos sobreviventes mais recentes. Chiarenza, em 2021, realizaram uma análise filogenética de Bruno. Esta análise encontrou Tetrachadrus em uma posição semelhante, exceto com Telmatossauro, como seu parente mais próximo. Outros parentes próximos eram geralmente espécies asiáticas ou norte-americanas. A modelagem da evolução do tamanho corporal sugeriu que Tetrachadrus não era significativamente diferente em tamanho de seus parentes mais próximos.